tivemos Hyrule Wars, Age of Imprisonment, Kirby Riders e multiplataformas como, por exemplo, o Pokémon Legends EA e o Metroid Prime 4 Beyond. O Pokémon Legends EA é um jogo muito bom, mas é um jogo cheio de problema, né, já que parece um jogo baixo custo demais e aquele lance da Game Freak não dá aquele capricho nos jogos, né, dela, enfim, é um jogo divertido, porém com muitas ressalvas. E o Metroid Prime 4 Beyond eu tô jogando, tá? É um jogo muito bom, eu acho que a polêmica em cima dele, na questão do deserto, na questão de não ser um jogo tão bom, eu acho que foi um pouco exagerado. Eu acho que ele é um jogo muito bom, só que ele não é um jogo virada de chave, igual o Mario Odyssey foi pra franquia 3D do Mario, igual o Zelda Breath of the Wild foi pra franquia 3D de Zelda. Ele é um jogo mais do mesmo, e é um jogo mais do mesmo bom, tá? Até mesmo deserto, tá? Não me incomoda, tanto quanto incomodou a galera. Em breve eu vou trazer review pra vocês no canal. Então assim, foi um ano de Switch 1 e Switch 2 com ótimos lançamentos, né? Switch 2 recebendo bons suportes third party, saiu com Street Fighter 6, saiu com Cyberpunk 2077, tá rodando muito bem no console. Depois saiu Star Wars Outlaws, que é um dos melhores portes que eu já vi para Nintendo Switch 2. O jogo realmente está rodando muito bem. E alguns outros jogos também, já sabemos que vamos receber no futuro mais grandes jogos. Então assim, o suporte third party do Switch 2 está muito bom, o que a gente esperava pro Switch 1, né? O Switch 2 trouxe tudo o que a gente esperava pro Switch 1, essa é a realidade, né? Mais poder, jogos melhores, mas eu acho que faltou aqueles jogos porradão, como veio no primeiro ano, nos primeiros 6 meses do Switch 1, que teve um Breath of the Wild, teve um Mario Odyssey, né? Aí teve o Mario Kart Deluxe também para complementar, teve Splatoon, enfim, faltou grandes pedradas. Ele não fez de propósito, porque ela sabia que o console ia vender muito, tanto que o console foi recorde de venda, né? E tá sendo ainda recorde de venda, né? Teve uma pequena baixa agora em novembro e dezembro. Mercado americano, né, norte-americano, no geral, teve grandes perdas, baixas, só que a Nintendo, por exemplo, foi que menos teve baixa. Enfim, eu acho que, falando de Nintendo Switch 2, é um console muito bom, o Switch 2 é tudo que eu queria, mas como dono de Switch 1, né, como acompanhando a Nintendo desde o Wii, né, recentemente, meu canal, por exemplo, começou no Wii U, então quem pegou a fase toda do Wii U, toda do Switch, quando chega no Switch 2, sente falta de alguma coisa substancial, sente falta de alguma coisa mais punch, mais porradona, e eu acho que isso vai vir nos próximos 6 meses do console. Quando a gente pegar o primeiro ano do Nintendo Switch, do Switch 2, que a gente não tem ainda, eu acho que a gente vai ter uma retrospectiva melhor do console do que só esses 6 primeiros meses, que basicamente de grandes lançamentos foi Mario Kart World e Donkey Kong Bonanza. Não boto o Metroid Prime 4 porque é cross-gen, né? Então, já era um jogo que ia sair pro Switch 1. E falando de Switch 1, a Nintendo cumpriu a promessa, né? Dando suporte ainda pro console, mesmo com o lançamento do Switch 2. Metroid Prime 4 Beyond é um jogo para Switch 1, Pokémon Legends EA é um jogo para Switch 1, né? E várias outras third party também lançando jogos pro console. Eu acho que o Switch 2, ele foi muito positivo para quem não teve Switch 1. Né? Se você pega assim, a galera pulou o Switch 1 para novos públicos, imagina jogar do zero Breath of the Wild, jogar do zero Tears of the Kingdom, jogar do zero Mario Odyssey, tudo isso com um pacote de melhoria pro Switch 2. Jogar pela primeira vez Zelda Link's Awakening e Zelda Echoes of Wisdom, também com melhoria, com pacote de melhoria. Tá chegando agora Animal Crossing com pacote de melhoria também, imagina jogar pela primeira vez Animal Crossing, né, já com melhoria pro Switch 2. Então assim, pra quem saiu do Switch 1, sei lá, comprou o Switch 1 lá em 2017, ficou um tempão fora do console, e vendeu em 2017 mesmo, 18, tá voltando pro Switch 2 agora, vai receber bastante coisa de qualidade. Pra quem nunca teve o Switch 1 e pulou direto pro Switch 2, cara, olha que console, olha que baita console, tudo rodando bem, os principais jogos do Switch 1 com pacote de melhoria rodando maravilhosamente bem, vários suportes third party com jogos bonitos rodando bem no console.